vou trocar de assunto, porque esse aqui é verdadeiramente um problema. Eu acompanhei o Pan News das 18 ontem, eles conversaram a respeito do assunto. Acho que talvez o assunto muito sério para 2022. Então eu vou compartilhar com vocês agora, depois eu quero ouvir rapidamente a opinião dos meus colegas aqui. O governo do Paraná decretou nessa semana o reconhecimento da continuidade da emergência hídrica em todo o estado do Paraná, autorizando as companhias de saneamento a implementarem rodízios na cidade em que o sistema de abastecimento está comprometido pela estiagem. O decreto tem validade de 180 dias. A estiagem severa já perdura no Paraná há mais de 2 anos. E aí, decretos atrás de decretos, prorrogando já aí esse reconhecimento de emergência hídrica no Paraná. Além de priorizar a água para o abastecimento público, o decreto também orienta os usuários a reduzirem o consumo, fazendo o uso racional da água a partir de ontem. A Sanepar suspende temporariamente o rodízio no abastecimento de Curitiba, como o Fernando Tupan acabou de dizer, e região metropolitana. A programação de rodízio retorna em 4 de janeiro. E eu vou começar justamente com você, Fernando Tupan, porque essa questão do problema aqui das chuvas e a estiagem no Paraná, ela não é só um reflexo da água que a gente usa em casa, não. Ela é um reflexo também para a agricultura. O estado é forte por conta da agricultura forte que o Paraná tem. Sem chuva, a gente pode começar a ter uma quebra na safra e aí a gente pode entrar pelo cano, literalmente, onde não tem água, hein, Fernando Tupan? Pois é, Paulo Caetano, eu li algumas informações de artigos agrícolas de jornais nacionais que aproximadamente 3% da safra estaria perdida devido à falta de chuva. Mas até que ponto você pode medir isso? Eu tenho parentes que militam nessa área, que trabalham com isso, e eu vou te falar uma coisa: eles não param de chorar nunca, mas sempre estão andando com um carrinho importado, uma Ranger, ou aquela tradicional F1000 que a gente conhece quando é criança, conhecia quando era criança. Então, aonde está a verdade em tudo isso? O preço das coisas estão lá em cima. A choradeira dos agricultores é para elevar o preço lá em cima, é tudo especulação. O que acontece? O Brasil pode aceitar isso. Quebrou, trazemos de fora. Tem um monte de gente que quer vender. Falta um problema assim. O Brasil tem um problema que demora muito para decidir a coisa. Falta algo, vamos lá e trazemos aonde estiver oferecendo. Então, não é difícil. E a vida, se você olhar assim, as fazendas brasileiras estão uma maravilha. Estão com máquinas agrícolas novas e uma realidade bem diferente do que a gente acha que era quando existia a Maringá dos anos 60, assim, que as dificuldades eram muitas, as estradas eram de terra para vir até a capital. Então, o mundo mudou, menos a choradeira de certos setores da agricultura brasileira. Luiz Neto. Não dá para generalizar, né, Tupan? Não é porque a pessoa é agricultor que ela tem que ser pobre, né? Tem que andar de forma humilde. Mas a gente sabe que... Humilde sempre, né? Não, de forma humilde sim, mas ser humilde nunca... É que a gente tem essa cultura no Brasil, né? De que a humildade é bonito, mas em alguns países do mundo não. Quer um exemplo? As pessoas têm dificuldade de falar que elas são boas em alguma coisa. Por quê? Porque isso é desumilde, né, na opinião das pessoas. Desumilde, essa palavra. É verdade. O que eu queria falar em relação a esse assunto é o seguinte: a gente sabe dos desafios do agronegócio no país e que muitas famílias, principalmente aquelas que trabalham em cooperativa, dependem da produção. Então, eu conheço pessoas e funcionários de pessoas que esperam a safra para pagar seus funcionários, que recebem um valor, digamos assim, exorbitante, né? E ficam meses sem receber até receber o valor da outra safra. E claro, o agricultor ele faz suas previsões, né? É feito estudos através de agrônomos, né? Não estou falando que ninguém faz sentido. Tem muita gente que gosta de chorar, como o Tupan disse, mas não estou falando eu estou falando que as pessoas fazem metas e quando isso não acontece, elas acabam se prejudicando, né? A gente vive num país capitalista, então as pessoas querem sempre ganhar. Pamela Bussolini.
Eu vou voltar ao assunto da Sanepar, do rodízio, da dificuldade que a gente está tendo com a falta d'água aqui na nossa região, né? Algumas cidades já estão sofrendo há algum tempo com isso. E vou dizer e reforçar o que eu disse ontem, né? Que eu participei da bancada das 18, o quanto chama atenção o valor da nossa conta, né? O valor da conta de água da Sanepar e, em contrapartida, a ausência de um plano B, a ausência de uma alternativa para esses períodos de seca que vira e mexe a gente passa. A gente sabe que esse ano a gente está enfrentando uma situação climática, né? Acho que é o Laninha que tá operando aí esse ano, por isso que a ausência de chuvas, né? Essa dificuldade que os nossos reservatórios, rios, enfim. Mas isso sempre acontece. E, no entanto, a gente não vê, né, um plano B, uma alternativa, um socorro. Eu acho que isso deveria ser feito por parte da Sanepar. O paranaense paga altos valores para essa empresa e, em contrapartida, ele não tem o socorro quando precisa. Passar um final de ano fazendo rodízio sem água é muito sofrido, eu acho que é injusto e é algo que é previsível, porque vira e mexe acontece. Na nossa cidade a gente já teve aquela situação de muita chuva também e que as turbinas lá quebraram e Maringá inteira ficou sem água. As pessoas ficaram dias passando situações terríveis, né? Eu vi de perto, comentei até ontem, o pessoal buscando água nos poços, desesperadas. As pessoas recorreram à justiça e a própria justiça passa a mão na cabeça da Sanepar, porque todas as ações subiram para os tribunais superiores e lá pararam e ficaram. Então, infelizmente, pelas pessoas não tem ninguém e a continha chega todo mês. Ô, professor Jorge Villa-Lobos, eu quero sobre dois aspectos. Eu quero que o senhor comece falando talvez sobre a questão agrícola. E depois, ontem eles levantaram um tema aqui que eu achei muito pertinente, que o Francês falou, o Ângelo Rigon falou, e talvez o senhor conheça bem a história, que é a água de Maringá ser trazida do Rio Ivaí para cá. O senhor conhece dessa história ou não? Conheço da história. Conheço da história e dessa estratégia. O Paulo, a questão da crise hídrica que estamos falando é uma situação a mais grave em 91 anos. Esse lado ali é muito importante, ou seja, estamos frente a um cenário que não se viveu nessa cidade de Maringá, porque se Maringá não tem 90 anos, então estamos vivendo uma situação extremamente grave. Do ponto de vista da agricultura, a agricultura depende das chuvas. Veja, e as chuvas não estão ocorrendo. Tive a oportunidade de viajar agora desde a fronteira com a Argentina até Maringá, e a soja está praticamente perdida em toda essa região, desde a fronteira da Argentina até Maringá. A crise agrícola deve se aprofundar, a situação da geada em relação ao milho foi trágica, uma situação mais trágica aquela geada, e agora temos essa seca. A aplicação do agrotóxico, os agricultores perfuram poços tubulares profundos, então eles não têm grandes preocupações com a aplicação do agrotóxico, mas a planta não vive sem a chuva. Quais são as alternativas? Há 20 anos atrás, se falou que o rio Pirapó já não conseguiria abastecer Maringá. E sempre se apresentou como alternativa ao rio Ivaí. E a resposta, e aí a Pamela tem razão, o plano B não aparece. E por que não aparece o plano B? É porque não há mais investimentos. A questão de captação de água não tem investimentos, não tem uma projeção, não tem um estudo. Eu sempre tenho dito, Maringá, que é 1 milhão de habitantes, nós não chegaremos a 1 milhão de habitantes porque temos uma limitação que é o abastecimento de água para consumo humano. Quais são as opções? Olha só, Paranapanema, Rio Paraná e, claro, o Ivaí. Mas nós temos que pensar outras alternativas porque realmente a questão não se está resolvendo. E um detalhe de fundo, cadê a renovação, cadê a nova licitação em relação à empresa Sanepar? Houve discussões durante o governo Ulisses, na primeira parte desse governo, no entanto, ela não avançou e não se chegou a nenhuma conclusão. E aí temos, então, uma situação de cara próxima que irá ocorrer com esse contrato com a Sanepar, haverá uma nova licitação, deve haver uma nova licitação, e aí o problema, então, virá de uma vez só. Falta de água, sem empresa para resolver
a questão.